Muito boa tarde, Brasil. No programa de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre família, a defesa da família, o que você visualiza, sabe, todo dia e praticamente em toda a mídia, são feitos e colocações que praticamente querem colocar a família num lugar meio resguardado e fazer prevalecer ações outras que, poxa vida, a gente respeita quem é dessas ações, mas eu acho que elas não devem prevalecer. E há um deputado aqui em Brasília, nosso deputado, que defende a causa da família como ninguém. Eu me lembro dele muitíssimo, num trabalho belíssimo que ele fez no Brasília contra a pedofilia. E nós fizemos inúmeros programas, e cada um deles me arrepiava mais, porque a gente descobria que a criança estava sendo usada, mas usada e abusada, e desde os primeiros dias de vida, não é coisa de meninota maiorzinha, não. A gente viu coisa do arco da velha. E hoje a gente faz um programa nesse sentido, até porque ele continua contundente, foi reeleito deputado distrital. No meu pensamento, ele já deveria estar lá na Câmara Federal, porque defende princípios que eu acho que a Câmara Federal seria o lugar certo para ele botar a boca no trombone. Rodrigo Delmasso, PRBDF. É isso aí. Obrigado, Celso. Obrigado a todos que estão nos assistindo aí. E a família em primeiro lugar, né? Em nome da família. Por que você não peitou para ser deputado federal? Então, boa pergunta. Na realidade, muitas pessoas me perguntaram isso, até falaram. Não, você faz uma defesa ampla da família. E nesta defesa ampla, você costura por todos os ângulos. Faz um 360 graus. E aquele era o palco certo para esse tipo de defesa. Isso é verdade. Algumas pessoas me perguntaram isso. Eu, na realidade, do ponto de vista político, até eu saí da minha primeira eleição em 2010 com 6 mil votos. A segunda não fui eleito, aí na segunda com 20 mil e agora essa com mais de 23 mil votos. Ou seja, crescemos um pouco. Isso demonstra que a nossa estratégia foi acertada, porque a gente ainda, nesse ponto, não tem o conhecimento ainda da sociedade total das bandeiras que nós defendemos. Mas o nosso projeto para 2022 é tentar uma cadeira na Câmara Federal, justamente para levar essa proposta e continuar levando essa proposta de defesa dos valores e dos princípios da família, porque eu entendo que, enquanto o Estado não entender que a família deve ser o centro da implantação das políticas públicas, nós vamos continuar vivendo o que estamos vivendo no dia de hoje. O aumento da violência, que acontece todos os dias, a questão do desemprego, que está relacionada diretamente à família, o aumento de jovens usando drogas, de jovens, crianças, né, cada vez mais novas, entrando no alcoolismo. Você acredita que o Brasil tem o maior índice de crianças alcoólatras do mundo? Para você ter uma ideia. A gente fica falando muito de droga ultimamente e esquece que cachaça é droga também, né? E aí quase não se fala, né? O Brasil tem o maior índice, para você ter uma ideia, nós chegamos a quase 8% das crianças de 10 anos de idade experimentaram ou tomam bebida alcoólica. 10 anos. Que é isso, amigo? É o maior índice do mundo. É o maior índice do mundo. Então, assim, e é necessário que o Estado entenda que não adianta você fazer uma política pública individualista, que vai atender o indivíduo. Se o indivíduo ele não vive em família, se a família dele não for atendida, não adianta ele ser atendido, porque vai ter uma desestruturação da base. Então, na realidade, a nossa estratégia foi ir para a reeleição para deputado distrital, para consolidarmos algumas bandeiras que nós conquistamos, como, por exemplo, o Estatuto da Família, e essa consolidação vai se dar a partir do momento da implementação de fato do que o Estatuto da Família aqui em Brasília, que nós aprovamos, estabelece, e sugerimos ao governo a criação da Secretaria da Família. Estatuto da Família, o lugar certo é na Câmara Legislativa? Esse estatuto não teria que ser nacional para direcionar exatamente a família brasileira neste contexto? O Estatuto da Família, ele não é uma legislação de direitos, certo? Se estabelecesse direitos,
obviamente, isso deveria ser do âmbito federal. Mas o Estatuto da Família, ele determina política pública a ser implementada para a família, certo? Qual é a política pública que vai ser implementada para a família? E a implementação de política pública, ela pode ser tanto no âmbito federal, quando se utiliza recursos federais, quanto no âmbito, no ponto de vista do DF, distrital, estadual e municipal. O Estatuto da Família que eu apresentei, ele cria uma política pública específica, certo? Utilizando os recursos do Distrito Federal. Ou seja, estabelece quais são as ações que o governo tem que fazer. Quais os pontos básicos aí, Rodrigo? Primeiro ponto, o atendimento multidisciplinar na saúde para todos os membros da família. Aí você fala, poxa, mas isso é óbvio. Óbvio. Porém, todavia, contudo... não existe nenhum contexto... Verdade. Um exemplo disso, tá? O Programa Saúde da Família. O Programa Saúde da Família, hoje, ele funciona atendendo alguns membros da família. A ideia é que o Programa Saúde da Família, por causa do Estatuto da Família, ele entre e atenda todos os membros daquela casa, desde a criança até, se tiver o idoso, ao idoso. Então, esse é o grande propósito do Estatuto da Família. E o segundo ponto mais importante também, além do atendimento multidisciplinar na saúde, é a questão da assistência social. Ao invés de você, por exemplo, entregar uma cesta básica para uma pessoa, a Secretaria de Desenvolvimento Social deve fazer um diagnóstico daquela família e verificar o que aquela família necessita. Não, será que é só uma cesta básica? E o menino está matriculado? E a mãe está empregada? Verdade. E o pai está empregado? É isso. Tem criança pequena que precisa de um leitinho. Isso, precisa de um leite, ou precisa de um pré-natal. Pré-natal não, perdão. Precisa de um atendimento pediátrico, enfim. Isso. Né? Tem adolescente que está grávida ali, enfim. Então, esse e o que não falta também é a mulher precisando de um atendimento por estar grávida, né? É verdade. Que geralmente prolifera a família, né? Nas camadas mais necessitadas. Então, a ideia do Estatuto da Família é isso. E, assim, o movimento LGBT tenta polemizar, dizendo que a gente está excluindo os arranjos familiares. Ninguém está excluindo nada. Agora, é fato que o Estatuto da Família, do ponto de vista de formação, que nós abordamos isso num trecho da lei, no ponto de vista de formação social, nós valorizamos a família tradicional, certo? Que é a família que eu chamo, não é nem tradicional, é a família constitucional. Pai, mãe. Homem, mulher e filhos. Isso não está escrito, quem está dizendo isso não sou eu, não. É a Constituição. O artigo 226 da Constituição diz exatamente isso. Então, o que o Estatuto da Família defende e valoriza é a família constitucional, que é a união estável entre o homem, uma mulher e seus filhos. Mas o que a gente vai fazer com esses tidos casais, homem com homem e mulher com mulher? Ele já tem seus direitos sociais adquiridos. O Supremo Tribunal Federal já determinou que ele tem seus direitos, certo? Então, não é porque o Estatuto da Família valoriza a família constitucional ou a família tradicional que vai excluir. Porque, senão, eu posso dizer que uma política de valorização das mulheres exclui os homens. Não tem nada a ver, né? Então, assim, não é porque eu valorizo um tipo de segmento que eu vou excluir o outro. Não. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu os direitos civis dele, nós não somos contra, se o Supremo já reconheceu, ok, mas a nossa sociedade precisa ter uma base. Ela precisa entender que se a família tradicional não for fortalecida, as mazelas da destruição da família tradicional, elas vão se proliferar. Quais são as mazelas? O aumento da violência, o aumento de jovens no uso das drogas, o alcoolismo, o suicídio, e aí vai. O problema é o seguinte, geralmente falam que são radicais aqueles que defendem a família hoje. Você é tido como radical. Muito. O pessoal fala isso. Você sabe claramente disso. E não falta quem bata em cima. Né? Eu conheci alguns radicais também na Câmara Federal que foram dizimados da própria Câmara. Você pega um Luiz Bassuma, por exemplo, que você conhece bem, né? Da Bahia. Bassuma não conseguiu se reeleger, já pela segunda vez. Vira inimigo mortal, realmente. Agora, o combate mais direto, que é o que você faz, e ele é exposto, maravilhoso. Agora, e aquilo que eles vão colocando a conta-gotas, e aí eu estou falando do outro lado da moeda, e que vai colocando a conta-gotas para poder fazer a cabeça de todo mundo. Cada vez mais a cabeça está sendo feita, e eu não sou contra o respeito às pessoas
que tem esse tipo de vida, muito pelo contrário, a gente respeita, mas querendo que ela permaneça no lugar dela, evidentemente. Você pega uma prova do Enem, por exemplo, eles botam o conta-gota deles lá, aconteceu isso agora. Várias contas, várias coisas, não teve só aquela... Teve um caso, mais específico, uma gíria gay, né, que foi utilizada e me parece que ela faz parte, inclusive... De um dicionário. Né, e também tem a ver com um certo desenho que usa alguma coisa também, que até desenho gay já existe, né? Já existe. E aí? Então, aí eu vejo isso, que enquanto, por exemplo, nós queremos o respeito, nós respeitamos a opção de qualquer pessoa, né? Porque para mim é bem claro, o homossexual ele não nasce homossexual, é uma opção, ele tem uma opção, certo? Nós respeitamos a opção, ok. Mas a partir desse momento eles acabam, e assim me desculpe falar, eles acabam desrespeitando a nós mesmos, porque eles criam um dialeto próprio, certo? Desrespeitando a língua portuguesa, a língua oficial do país, criam uma linguagem própria e, enfim. Então, assim, eu acho que o desrespeito está tão grande nesse ponto que de criar uma linguagem própria é querer dizer que eles são uma nação, né? Isso. Será que eles são uma nação dentro de uma nação? A nossa língua é portuguesa, certo? Eu não posso criar um dialeto, não existe isso dentro da Constituição, criar um dialeto específico para um grupo. Óbvio, nós precisamos respeitar, e aí é o que é previsto na Constituição, os dialetos dos índios, os dialetos indígenas, os dialetos da comunidade afrodescendente, mas, como eu disse, o homossexual, ele é uma opção sexual, é uma opção. Então, como é que ele é uma opção? Ele vai criar um dialeto para essa opção sexual? Quer dizer que, então, se eu gosto de bolo, eu vou criar agora um dialeto para todo mundo que gosta de bolo. Não dá, né? É complicado. O próprio presidente eleito estava no Datena, eu assisti, e ele falou, por exemplo, dessa questão do Enem, né? Vamos ver um pedacinho, né? Eu saquei um pouquinho, o Datena não vai achar ruim comigo, não, e nem a Band, onde eu trabalhei tantos anos também. Coloca aí, Bolsonaro falando da questão do Enem. Essa história do Enem, o que te incomodou na história do Enem, especificamente? Olha, é a qualidade do que é cobrado dos alunos. Por exemplo, diz que eu tenho implicância com o pessoal LGBT. Eu tenho implicância nenhuma, cada um vai ser feliz da maneira como bem entender, mas uma questão de prova que entra na dialética, na linguagem secreta de gays e travestis, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, não mede conhecimento nenhum. Tá? A não ser obrigar para que no futuro a garotada se interesse mais por esse assunto. Eu acho que não é isso que está em jogo. Nós temos que realmente fazer com que o Enem cobre conhecimentos úteis que interessem à sociedade. O que você quer, extinguir esse tipo de coisa do ensino brasileiro, é isso? Não, ninguém quer acabar com ele. Continua o Enem, mas você tem que cobrar ali aquilo que realmente tem a ver com a história do Brasil, tem a ver com a nossa cultura, e não com a questão específica, o LGBT, que não a reclamação é geral, é de todo mundo, não é minha apenas, né? Tomei conhecimento, e parece que é uma supervalorização por parte de quem nasceu assim ou tem esse comportamento. Esse talvez seja o maior problema, né? É verdade. Agora, nós teremos, evidentemente, com um novo presidente aí e o seu governo, nós teremos uma ação, acho que mais eficaz em respeito à família. Ele respeita, ele quer respeito. Isso não vai ser também acachapante para o outro lado, não? Não, eu acredito que não. Pelo que eu percebi, parece que ele já até anunciou a criação do Ministério da Família, né? Da Família. Com a possibilidade, segundo os jornais, do senador Magno Malta ser o seu ministro. A questão é o seguinte, a gente não pode supervalorizar algumas situações. Eu vejo o seguinte, que o movimento LGBT, e não falo que são todos eles não, mas o movimento LGBT, qualquer coisa que vá contra a ideologia deles, eles acham que estão sendo discriminados. Então, eu acredito que o que a nossa sociedade precisa trabalhar é a questão do respeito. A gente precisa respeitar qualquer pessoa, qualquer tipo de opção, certo? Se ela optou por aquilo, se ela optou ser assim, assado, nós precisamos ter o respeito. O Brasil, ele não pode sair, não pode continuar dividido como está, certo? E outra coisa, nós não podemos aceitar que nenhum tipo de ideologia seja utilizada para a formação dos estudantes. É um absurdo, por exemplo, o Enem, fazer uma questão dessa, falando sobre
falando sobre o dialeto do LGBT, sendo que nós temos hoje os nossos alunos do ensino médio, a grande maioria não consegue interpretar texto. A grande maioria não consegue fazer contas básicas de somar e diminuir. Então, assim, como é que eu vou cobrar no Enem? Eu vi a questão toda, não foi só vi toda a questão, que é uma questão de interpretação de texto, perguntando por que aquilo virou um dialeto, certo? Ótimo. Por que não perguntar, por que não pegaram, por exemplo, uma conversa, então, já que a gente poderia fortalecer e valorizar a nossa história, por que não pegaram o dialeto indígena? Para lembrar, por exemplo, aqui no Mato Grosso do Sul, que nós temos alguns índios que moram lá, por que não usar o dialeto indígena para colocar essa interpretação? Ou seja, quer dizer, então, que os índios, que foram os nossos patronos dessa terra, foram esquecidos pelo INEP, e o movimento LGBT se torna mais importante do que aqueles que são a nossa história? Então, essa é a questão, essa é a questão. E você teria onde navegar no dialeto indígena, porque grande número de cidades brasileiras tem o nome, tem o nome, né? Justamente. Ginásio, como lá de Taguatinga, né? O Ave Branca é um nome... né? Indígena, né? E outros mais, quer dizer, e nós usamos na comida e outras coisas mais. É impressionante, assim como o negro trouxe a sua contribuição também. Eu vi um comentário sobre eu lancei no meu Facebook, eu vi um comentário de uma pessoa sobre essa questão, que dizia o seguinte: antigamente se cobrava Machado de Assis, e hoje, olha o que estão cobrando. E é verdade, essa pessoa tem razão. Né? Antigamente, você via as provas, seja do Enem, seja de qualquer... Enem não existia, mas as provas, você tinha texto de Machado de Assis, dos grandes escritores brasileiros. E hoje? Para a meninada que chegou aí, quase todo mundo leu Monteiro Lobato, pelo menos no nosso tempo, né, Maria? No meu tempo, então, era Monteiro Lobato, depois Machado de Assis. Né? Então, assim, é muito complicado. E outra coisa, a educação ela não pode ser usada para a formação ideológica de um partido ou formação ideológica de uma corrente. Eu acredito que o professor ele tem que ter a liberdade para ensinar, óbvio, mas ele precisa ser justo. Quando ele mostrar uma ideologia, ele tem que mostrar todas as outras. Você falou que pediu a criação de uma secretaria, o Ibanez. Isso, a Secretaria da Família, nós pedimos. Que é exatamente o tipo ministério parecido que já com o estão da falando na área federal. Isso. Vai fazer o que uma Secretaria da Família? E eu tenho a impressão que você vai explicar também o que poderia fazer o Ministério da Família em termos nacionais. Então, a Secretaria da Família aqui em Brasília, minha proposta foi unir as políticas da criança, adolescente, juventude, idoso e pessoa com deficiência. A ideia é juntar todas essas políticas públicas com o foco... Quase sempre isoladas, né? Estavam isoladas, e o foco vai ser a família, certo? Ou seja, pegar, por exemplo, os assistentes sociais dessas áreas e fazer uma pesquisa de campo mesmo, de casa em casa, e entrar dentro da família da pessoa, fazendo um diagnóstico do que é necessário, do que o Estado pode intervir, pode ajudar para fortalecer aquela família. Ou seja, fazendo esse diagnóstico, o Estado volta agora com o serviço público prestado para aquela família. Não uma política individual. Qual é o sonho? O sonho é que, dentro de uma casa, o filho esteja estudando numa escola pública pela manhã e, à tarde, ele possa fazer um curso de línguas numa escola pública ou um curso profissionalizante. A mãe que esteja trabalhando e o pai também. Se a mãe tiver uma criança pequena, que essa criança tenha uma creche próximo ao trabalho da mãe ou próximo à sua casa, para deixar tranquilamente ela possa ir trabalhar. E quem é que pode fazer isso? É o Estado. O Estado, ele precisa, só que para isso ele precisa entrar na casa da pessoa, obviamente com a permissão, e fazer esse diagnóstico familiar. Se você não souber o que é a parentela num todo, você não consegue atender. Você pega uma pessoa com deficiência, a deficiência dela exige de todos os membros da família uma ação em favor dela. Justamente. E acaba ocupando todo mundo. Você quer ver uma coisa, Celso, que é uma coisa que acontece muito, não só em Brasília, mas no Brasil inteiro? Bolsa Família. Muitas pessoas recebem o Bolsa Família, certo? Sim. Só que em nenhum momento se faz um diagnóstico de como é que está a situação daquela família. Por exemplo,
Quantas mães recebem o Bolsa Família e têm filhos que são viciados em drogas? Sabe o que a mãe faz? Muitas vezes, para o filho dela não morrer, pega o dinheiro do Bolsa Família e paga o traficante. Isso é muito recorrente. E o Estado não faz nada para aquele jovem que está drogado. Não encaminha ele para uma clínica, até porque não tem, né? Não se faz convênio de clínica de reabilitação. Então, assim, e aí? Será que o Bolsa Família só resolve? Eu conheço diversas famílias que recebem, mães que recebem o dinheiro do Bolsa Família, paga para o traficante, porque o filho está sendo ameaçado porque não conseguiu pagar, pega aquele dinheiro, paga, está financiando o tráfico no Brasil. Para quê? Para que o filho não venha morrer. Já erraram, né? O senador Cristóvão fala isso demais. Ao tirar o nome Bolsa Escola e passar para Bolsa Família. Porque a exigência principal era olhar para a meninada, certo? E, acima de tudo, que esses meninos estivessem na escola. Isso é verdade. Perderam esse foco, né? Isso é verdade. E aí o foco fica complicado. Quando você não tem foco na escola, você se perde. Tem esse projeto aí que está navegando por aí, que você já falou dele bastante, que é o tal da escola sem partido. Eu sou autor dele na Câmara Legislativa. Entendeu? Você trouxe ele para a Câmara Legislativa também. Rapaz, você tem que ser federal, Rodrigo. Bota isso na tua cabeça, mano, velho. Eu trouxe ele para cá também. Eu fiz uma versão estadual dele, vamos dizer assim, né? E conseguiu fazer o que com esse Não, projeto? ele travou. Ele não está em tramitação, não. Ele está parado, até porque os partidos de esquerda, eles não, como é que fala? Não, até porque passou na Comissão de Educação e lá quem preside a Comissão de Educação é o deputado Vazny, que é do PT. Sim. Então, ele não quis botar isso na pauta, mas eu estou na discussão. E, assim, o Sindicato dos Professores tem me perseguido muito relacionado a isso, certo? Mas eu estou trabalhando e até fazendo debate com os professores. Por que essa dificuldade, hein? A mesma coisa está acontecendo na Câmara Federal, né? Esses dias agora, a mesma comissão estava tentando votar o assunto, mas fizeram um auê tão grande lá, mas tão grande, que simplesmente deixaram para depois. É um negócio complicado. Eu aproveitei uma matériazinha da TVT, né, que mostra o auê lá dentro da Câmara. Coloca aí, por favor. O cancelamento da sessão que analisaria o projeto de lei da escola sem partido foi anunciado pelo presidente da Comissão Especial, o deputado Marcos Rogério, mas a decisão levou mais de 2 horas. Após várias tentativas de diálogo com os deputados presentes, ficou decidido que uma nova reunião será realizada na próxima semana, mas ainda sem data definida. Marcos Rogério chegou a anunciar que a próxima audiência será fechada ao público. Entre os fatores que levaram ao cancelamento, o baixo quórum de parlamentares e a abertura da ordem do dia no plenário principal, que, de acordo com o Estatuto da Câmara, impede votações em comissões. A presença de manifestantes contra e a favor também foi um dos motivos, por causa da confusão. Os parlamentares de oposição, em maioria no plenário, afirmaram que o Escola Sem Partido impede o desenvolvimento crítico dos estudantes. O relator da proposta, deputado Flavinho, do PSC, representante da bancada evangélica, também foi alvo de críticas. Ele incluiu de última hora algumas alterações no texto, endurecendo a lei, como a alteração na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, proibindo a oferta de disciplinas com conteúdo de gênero ou orientação sexual. O deputado certamente já entrou no rol dos inimigos, né, mano, velho? Impressionante, né? Por que não consegue votar, hein? Olha só. Você viu? Baixo quórum. Os deputados mesmo saem da reta. Saem. Eles não querem entrar em temas polêmicos, não. Vamos ser francos, não gostam de se posicionar em relação a isso, não. Mas eu queria discordar aí de alguns sindicatos que defendem que é a lei da mordaça, porque não é a lei da mordaça. Ninguém vai proibir que o professor defenda algo. Agora, o que a gente sabe é que não dá. Isso nós vimos agora nas eleições, tá? Tinha um professor que entrava em sala de aula e chamava o presidente eleito Jair Bolsonaro de fascista, que chamava o presidente eleito Jair Bolsonaro dizendo que ele ia aplicar o golpe militar. Espera aí. E o Fernando Haddad? Certo? E o Fernando Haddad? O que ele fez com a educação? Certo? É o autor do kit gay.
Ele é quem não ele, né? Que Mas tentaram por todos os meios dizendo que possíveis e não. imagináveis nestas eleições dizer que eles simplesmente não foram autores de nada. Não foi autor, pelo amor de Deus. Pelo contrário, vamos me falar. lembro, você foi o primeiro que botou a boca no Fui, trombone. 2013. Você lembra, nós fizemos um programa, você me trouxe livro, aquele que o aquele Bolsonaro livro. tentou Isso. botar no Jornal Nacional, que bota lá o menininho, você fizeram um buraquinho, você bota para aparecer o pingolim do menininho, né? Meu Deus do céu, rapaz, Não, é isso impressionante. desculpa, é hipocrisia. Agora, o que eu acredito é o seguinte, e posso ser franco, os professores que não utilizam do GIS para formar ideologicamente os seus alunos são favoráveis à escola sem partido. São favoráveis. Agora, eu acredito também que é necessário mudanças no texto, sim, da forma que eu fiz aqui em Brasília. Eu mesmo apresentei um substitutivo para informar o aluno e não aplicar sanções no professor. Até porque, se o professor tem direito de falar o que ele quer, o aluno, do ponto de vista ideológico, também tem direito. Ele tem direito de discordar do professor. Claro. Quer dizer que, então, eu estou numa sala de aula, o professor chama o Bolsonaro de fascista, eu digo que não, eu vou levar nota 0 por causa disso? Negativo. Então, se é do ponto de vista de formação ideológica, o que nós defendemos? O que o movimento Escola Sem Partido defende? Que eu faço parte desse movimento. Nós defendemos o seguinte, que se o professor for mostrar que a ideologia de esquerda ela é X, ele também tem que falar que a ideologia de direita é X. Ele tem que mostrar os prós e os contras. O que nós queremos não é podar o senso crítico do aluno, não, mas é que o aluno não seja direcionado ou induzido a pensar que somente uma ideologia é correta. Ou seja, que ele possa ter as informações necessárias para decidir o que ele acha que é correto e o que não é correto. Eu vim do movimento estudantil, Celso, movimento estudantil majoritariamente de esquerda, né? Mas eu vim de um partido de centro-direita, dentro do movimento estudantil. Por quê? Porque eu estudei em colégios que não formaram a minha ideologia, a minha mente com a ideologia de esquerda. Eu nunca acreditei... Mas permitiram que você estivesse à frente de um órgão, por exemplo. Sim, é porque nós ganhamos a eleição. Politicamente correto. Porque nós ganhamos a eleição. E vou lhe dizer que os alunos estão de saco cheio disso. Está claro, a eleição do DCE da UNB, quem ganhou foi um grupo de direita. O PCdoB que controlava muito tempo a Universidade de Brasília. Então, os estudantes estão de saco cheio dessa discussão, dessa imposição da esquerda. Como é que ficou essa questão da CPI da pedofilia que você faz parte dela lá na Câmara? Que a gente preside lá, né? Isso. Então, ela vai encerrar agora dia 15 de dezembro, nós já estamos na elaboração do relatório final, a relatora é a deputada Sandra Farage, deve apresentar agora no início de dezembro, a gente deve votar o relatório até o dia 13, dia 14 de dezembro. Mas vai dar no que isso? Olha, nós fizemos, Celso, só para você ter uma ideia, nós somos a única CPI que fez 3 operações policiais. A CPI fez operação de busca e apreensão, foi negócio de... Por que não deram tanta cobertura nisso? Olha, a imprensa até deu um pouquinho, né? Nós temos... Eu vi no caso, por exemplo, de apreensão de celulares. Foi, apreensão, nós apreendemos celulares, fizemos uma busca e apreensão na casa de um médico, que quando que os policiais que estão na CPI entraram na casa desse médico, tinha uma adolescente lá dentro, certo? A gente só não fez a prisão em flagrante do médico, que ainda não tinha nenhum tipo de relação, parecia não ter nenhum tipo de relação, mas eu acredito o seguinte, a gente vai indiciar diversas pessoas, nós descobrimos sim que Brasília faz parte de uma rede internacional de fomento ao abuso sexual de crianças e adolescentes, vamos sugerir ao Poder Executivo que fortaleça a rede de proteção da criança e adolescente, como os conselhos tutelares, os CRAs, os CREAs, os COSES, e também vamos sugerir à Câmara Legislativa que aprove algumas leis, uma delas que é o que cria o cadastro distrital de pedófilos, tá certo? É uma lei de minha autoria para justamente proteger as famílias e as crianças em Brasília. Então, o desfecho da CPI deve estar caminhando mais ou menos para isso. O relatório da CPI deve ter mais de 1.500 páginas. Rodrigo, você milita muito na área social, você usa a parafernália eletrônica e tudo mais, né? Você é o rei disso, você gosta disso. Eu gosto, né? Uso um pouquinho. Eu não sei nem por que você, cadê o papo? Você não trouxe hoje. Não, está lá, para não porque atrapalhar. Ele vai falando em números, ele puxa lá e vai complementando. Eu gosto disso, né? O que a gente vai fazer para que eles não façam a cabeça da nossa meninada como vem fazendo ultimamente?
Celso, isso é muito perigoso e na CPI nós comprovamos isso. A grande parte dos abusos, além de ser fisicamente, mas a grande maioria hoje, os abusos estão acontecendo via internet. E aí a gente precisa do auxílio dos pais, porque infelizmente a internet não tem controle, não existe um controle. Mesmo com o Marco Civil, não existe controle. Nós descobrimos, Celso, uma rede chamada Deep Web. E essa rede, você entra nela sem se identificar, você não tem o seu IP identificado, e lá ocorre coisas assim que, se você entrar, você não consegue ver direito. Então, o que a gente precisa mais uma vez, entra a família na ajuda do combate à pedofilia. Se os pais não assumirem a responsabilidade de ensinarem seus filhos o que eles devem ver na internet, como eles devem acessar e colocar um limite, infelizmente... E com quem deve se relacionar, e com quem deve se relacionar. Um exemplo, eu tenho uma filha de 11 anos, ela acessa. Toda vez que ela está vendo um vídeo, eu estou em casa, eu vejo com ela. Que eu tenho oportunidade, eu vejo com ela. Para ela ver, tá certo? Que eu estou vendo. Que eu estou vendo. Né? Então, e ali a gente vai ensinando. Olha, esse tipo de vídeo você não pode ver, esse tipo de coisa não é bom que você veja. E não é proibir, é explicar. É explicar o porquê que não pode ver, porque a partir do momento que você explica, a criança internaliza. Uma coisa que me chamou a atenção dessa CPI que você preside é o número de crianças abusadas em Brasília, né? Amigo, é impressionante. Falaram em 5 crianças, 5 que você tem certeza, né? 5 por dia. E essas que não vêm a público, né, que a própria família esconde, porque quase sempre o abuso acontece no rol da própria família. Isso. E aí você teria que denunciar um tio, um sobrinho, sei lá. Um pai ou a mãe, muitas vezes acontece isso. Até aí, né? Tem. Celso, assim, esses 5 por dia, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, representa 30% dos abusos de fato. Certo? Ou seja, tem 70% aí que não são denunciados. Justamente por causa disso, pela vergonha, por medo, por diversas coisas. A gente tem hoje pessoas adultas que sofreram abuso quando crianças que até hoje não contaram, até hoje não falaram isso. Certo? A gente faz algumas palestras em algumas empresas e eu tive a experiência de estar dando uma palestra e falando sobre isso uma senhora, já devia ter seus 40, 45 anos, chorando. E no final, terminou, todo mundo saiu, eu chamei ela falou, não, eu fui abusada quando era criança. E você me falou isso, veio... Isso deve ser um trauma para o... Trauma, né? Imagina isso. E eu vejo o seguinte, perguntas, né? Algumas perguntas me vêm na cabeça quando eu vejo uma situação dessa. O que o Estado tem feito para combater esse tipo de coisa? Será que é só propaganda na televisão que resolve? Não. Mais uma vez, a família. Né? Se o Estado não entrar na família, se o Estado não identificar... Outra coisa... Mais uma vez, a importância da Secretaria da Família e do Ministério da Família. Do Ministério da Família. Então, assim, precisa entrar, precisa trazer essas questões à tona. Outra coisa, as crianças que sofrem abuso, tá bom, você vai lá, prende o pedófilo, bota ele na cadeia. E a criança? O que você vai fazer com ela? Que assistência você vai dar? Ninguém lembra da vítima. Prender o pedófilo parece Nem os direitos humanos ultimamente se preocupam com a vítima. Falar, ninguém lembra da vítima. Está mais para o bandido do que para a vítima. Ninguém lembra da criança. Todo mundo pensa do pedófilo. Prendeu o pedófilo, beleza. E a criança? Então, assim, eu defendo também um programa de reabilitação dessas crianças, como acontece com o Vira Vida, que é o programa que o SESI faz aqui em Brasília. Que é um programa que pega... belíssimo. Tive a oportunidade de fazer programa com eles aqui. É um programa que eu acho que isso precisa expandir, na realidade, precisa ampliar. Né? Brasília precisa, hoje atende 100 crianças, muito pouco, mas precisa ampliar. Então, assim, outro ponto, quem lembra da família? É aquela questão, a gente hoje fala que são algumas contradições, né? Você paga o auxílio reclusão para a família do preso, mas para a família que teve uma criança violentada pelo padrasto, e que o padrasto é que coloca dinheiro dentro de casa, ninguém lembra de dar um auxílio para essa mãe. Então, assim, nós precisamos corrigir essas injustiças. É necessário corrigir essas injustiças. Não estou dizendo que o auxílio-reclusão tem que ser extinto. Não. Na minha visão, eu digo o seguinte, o auxílio-reclusão só deve existir se o preso trabalhar. E ele não tem que ter redução de pena porque ele trabalha, não. Ele tem que trabalhar,
Aí tudo bem. Ganhar pode o salário ganhar, dele para passar para a família. Para passar para a família e para pagar a despesa dele dentro da cadeia. Sabe por quê, Celso? É muito fácil. O cara vai para um spa, ele vai para um hotel. Um hotel que eu digo assim, vai lá, fica trancado, tudo bem, mas recebe comida, recebe café da manhã, almoço e janta, banho de sol. Não, tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Tem que tirar esses cabrinhos aí e botar ele para trabalhar. Tem muita coisa que eles podem fazer. Vamos andar em Brasília? Quantas ruas nós estamos cheios de buraco? Por que não bota esse povo para tapar os buracos, para fazer recapeamento asfáltico, para pintar o meio-fio, para cortar o mato, para cortar a árvore, para arrumar cadeira de escola, para arrumar o centro de saúde? Por quê? Por que eles têm que ficar lá? Não, tem que botar para trabalhar. Eu defendo isso. O preso, quando ele for preso, ele tem que fazer algo, porque senão o preso entra lá e ele sai pior do que entrou. Lá vira a Universidade do Crime. No caso específico de Brasília, você poderia fazer um projeto específico para nós de Brasília, assim como você fez específico Escola Sem Partido para Brasília e outros mais? Caberia não é inconstitucional isso, não? Não, até porque o sistema prisional, a execução da pena, certo? Em regime aberto, semiaberto ou fechado, a execução da pena é a lei federal, estabelece pelo Código de Execução Penal. Mas o que o preso vai fazer, isso aí depende do Estado. Então, o Estado é que é responsável, por exemplo, nós temos a FUNAP, que é a Fundação de Apoio ao Preso. Ela é responsável em dar o emprego para o preso. O que ela faz? Ela faz convênio com as administrações regionais e oferece aquele preso para as administrações regionais. Só quem está em regime semiaberto, certo? Então, nós estamos estudando uma legislação, provavelmente vamos apresentar esse projeto de lei o ano que vem já, até fevereiro, que nós vamos criar o que eu chamo do Estatuto do Preso. O que é o Estatuto do Preso? Vai determinar quais são os deveres do preso. O preso vai ter que trabalhar... Por enquanto só existem direitos, Só tem direito. Não, o Estatuto vai defender quais são os deveres dele, que ele vai ter que trabalhar. Ah, mas se ele trabalhar, ele vai ter remissão. Não, não vai ter remissão. O custo do preso hoje, ele vai ter que trabalhar para pagar esse custo dentro da cadeia. Tanta coisa para ser feita, né? É verdade, muita coisa mesmo. E assim, o que a gente precisa, Celso, trabalhar, eu acho que agora essa renovação, nós temos aí com o presidente Bolsonaro, é acabar com as injustiças sociais, econômicas. Essa é uma injustiça que nós falamos aqui, por exemplo, não só a criança que sofre abuso, mas você imagina, um preso dá um tiro, mata uma pessoa, aquela pessoa que morreu tem família, mas o preso vai para a cadeia, ele recebe auxílio reclusão, e aquela família que perdeu aquele ente querido, que muitas vezes é um pai ou é uma mãe que levava. A gente teve agora, recentemente, uma mãe que foi vítima de feminicídio, e a criança falou, quem que vai cuidar de mim agora? Então, assim, nós precisamos corrigir essas injustiças. É injusto. E outra coisa, quando mais benefício se dá ao preso, qual é o recado que a gente está passando para a sociedade? Que o crime compensa. Então, preso não tem que ter regalia, preso não tem que ter benefício, preso não tem que ter direito, porque ele perdeu o seu direito a partir do momento que ele cometeu o crime. Por isso que ele vai para a cadeia. Ele vai para a cadeia porque ele perdeu o seu direito, ele perdeu a sua condição de cidadão. Ele é uma pessoa, mas ele perdeu a sua condição de cidadão. E eu acredito o seguinte, o Estado não tem que pagar para ele ficar lá, ele tem que pagar. E pagar não é ficando preso numa cela somente, não, ele tem que pagar financeiramente. Ah, mas ele não tem dinheiro para pagar. Vai trabalhar então, vai lá quebrar pedra, vai lá limpar a calçada, limpar a boca de bueiro, vai lá, tem coisa para fazer. O que não falta é o que fazer. É o que fazer, certo? Tem muita coisa para fazer. Agora, ficar lá o dia inteiro... E o próprio dinheiro que hoje se recebe gratuitamente serviria para pagá-lo. Né? Olha, se eu fosse deputado federal hoje, eu ia acabar com o auxílio reclusão. Eu ia lutar para acabar com o auxílio reclusão e ia transformar no auxílio à vítima. Porque isso é um disparate, isso é um absurdo. É um absurdo. O auxílio reclusão hoje é um absurdo. Essa Secretaria da Família e, consequentemente, o Ministério da Família poderia entrar nessa questão? Porque, veja bem, você falou uma coisa que é a mais certa. Eu conheço gente que teve, por exemplo, o pai morto e a família vive aos trancos e solavancos, Manoel. Sabe, a mãe suando para poder dar de comer para os seus filhos. Não há socorro, Manoel. Então, a ideia, Celso, é que a Secretaria da Família
mande para a Câmara Legislativa a criação do Fundo de Assistência à Vítima, do DF criar esse fundo, certo? E todas as vítimas de crimes hediondos ou de crimes sexuais recebam uma parcela, um valor, para que consiga se manter ou que consiga sair dessa situação. E além do atendimento psicológico, do atendimento psicossocial, que é necessário. Eu acho que aí sim você começa a ter a dar justiça. Mas eu digo, aí eu quero pedir aos nossos deputados federais de Brasília, aos deputados federais da bancada evangélica, por favor, acabem com esse auxílio reclusão. Esse auxílio reclusão, ele só diz para a sociedade que o crime compensa. Eu me lembrei de você, eu estava lendo entre os achismos, né, dos futuros governos, e aí falaram da possibilidade de acabar com o Ministério do Trabalho, né? Falei, gente, em vez de fazer a coisa como manda o figurino, lembrei da Secretaria do Trabalho, onde você militou, né? E lembrei, acima de tudo, daquela escola que vocês tinham, que ia para cidades satélites, ensinando uma profissão. Atenda trabalhador. Né? Era o atenda, mas, na verdade, também tinha uma tenda. Né? Era uma tenda mesmo. Uma grande tenda que era uma verdadeira escola, ia para as cidades, fazia um levantamento das necessidades de comércio e indústria das cidades e promovia os cursos principais das necessidades. E a maioria já saía empregado. Eu cansei de ver gente saindo empregado de lá de dentro. Na área de hotelaria, quantos? Né? Na área de panificação, área de farmácia. E eu vou dizer, o Jardins Mangueiral, que foi construído aqui em Brasília, toda a mão de obra que construiu aquelas casas saíram do Atenda Trabalhador. Toda a mão de obra, os pedreiros, os azulejos, toda a mão de obra. Passaram pelo Atenda? Foram qualificados no Atenda Trabalhador e o consórcio de Jardins Mangueiral contratou todo mundo, no final do curso, contratou todo mundo para fazer parte ali da construção. Por que você não pede para o governador eleito Ibanez para voltar com esse Atenda Trabalhador, hein? Já encaminhamos essa sugestão para ele. Na realidade, a gente encaminhou até o seguinte: hoje, a Secretaria de Trabalho está ligada ao desenvolvimento social. Eu acho que ela não tem que ficar ligada ao desenvolvimento social, ela tem que ficar ligada a quem gera o emprego, que é o desenvolvimento econômico. Porque quem dá a vaga de emprego é o empresário, certo? Claro. O desenvolvimento social, o que ele faz? Ele vai apresentar o desempregado, mas quem dá a vaga de emprego é o empresário. Então, se você pega ali a lista de pessoas que estão recebendo benefícios sociais, que estão desempregadas, você tem que buscar quem está dando emprego. Então, para mim, a Secretaria de Trabalho tinha que se juntar não com o desenvolvimento social, mas sim com o desenvolvimento econômico, se fosse para juntar, né? Porque o desenvolvimento social... Uma coisa tem a ver com a outra, né? Porque... Um complementa o outro. O desenvolvimento social tem o desempregado, tem lá. Aí você vai encaminhar para a Secretaria de Trabalho, que tem a pasta do trabalho que está dentro do desenvolvimento social, mas que não tem conexão com o empresário, fica difícil. Uma coisa que você botou o dedo na ferida, eu acho que você fez até um projeto, se eu não me engano, foi na área de saúde, né? Garantindo aí a transparência da área de saúde. Né? Porque todo mundo fala, todo mundo olha, mas ninguém vê, né, mano, velho? E aí, já está tendo transparência? Não, infelizmente, nós criamos uma lei que obriga o governo a publicar a lista a fila, né, de consultas e a fila para consultas e para cirurgias no Distrito Federal, mas ainda não tivemos a Secretaria atual de Saúde não publicou. Mas, vamos dizer assim, como nosso papel também é fiscalizar, na próxima semana a gente vai encaminhar um ofício para o secretário de Saúde para que ele apresente uma proposta de quando ele vai implementar essa questão. Uma outra coisa também, quero aqui anunciar, nós vamos apresentar uma lei na próxima semana, um projeto de lei, que vai obrigar a Secretaria de Educação a publicar o cardápio da merenda escolar por escola. Parar com essa história de bolachinha, né, mano, velho? Bolachinha hoje já é pipoca, para você ter ideia. Eu quero que a gente vai publicar o cardápio da merenda escolar a gente não, né? Vou cobrar que a Secretaria de Educação publique o cardápio da merenda escolar por escola. E vou perguntar ainda, essa semana estou mandando um requerimento de informações para perguntar o porquê que a Secretaria de Educação não publica o cardápio da merenda escolar por escola. Por que esse medo de publicar? Por quê? Por que não ser transparente? Por que não mostrar, por exemplo, para a dona Maria que o filho dela está comendo pipoca na hora do lanche?
Sendo que o gasto do ano passado, sabe quanto se gastou de merenda escolar ano passado? Tem menor, 75 milhões de reais. Para comer pipoca. Para comer pipoca. A Secretaria de Educação tem que publicar... Saiu mais caro do que aquela que a gente paga no cinema, né, mano, velho? Vou te falar, a Secretaria de Educação tem que publicar esse cardápio. Eu acredito o seguinte, e aí a população vai poder fiscalizar o que está acontecendo de fato. Uma coisa que eu me lembro agora, como é que ficou aquela questão daquele medicamento que você lutou muito e parece que você entrou agora também numa luta para as pessoas com epilepsia. Né? O medicamento é para pessoas com epilepsia, agora nós entramos com o pessoal que tem fibromialgia. Fibromialgia. Também cura? Não o canabidiol, mas o THC. O canabidiol está sendo distribuído normalmente? Olha, eu vou dar aqui uma excelente notícia. A Secretaria de Saúde já licitou, inclusive, a compra do canabidiol e nós somos hoje, de fato, a primeira unidade da federação a fazer a distribuição do canabidiol para a população que, nesse caso, são os pacientes com epilepsia. Você tem uma noção do tamanho da população atingida? 5%. Do geral? 5% da população tem epilepsia e desses 5%, vamos dizer que 30% dos 5% utiliza o canabidiol. E aí, por exemplo, cada ampola dessa custava na importação R$ 1.500. Como o medicamento ainda não é fabricado no Brasil, uma família de baixa renda não tinha condições. E a fibromialgia entra onde agora? Aí, num outro projeto de lei que nós apresentamos, que cria a política de atendimento à pessoa com fibromialgia, e aí é o outro componente, que seria o THC. O THC ele serve como anestésico, certo? Então, quem toma o THC, ele não sente as dores que quem tem fibromialgia... E vem de onde esse THC? A maconha ela tem dois princípios ativos. Ela é ruim quando esses dois atuam juntos, que é o canabidiol e o THC. Quando você separa, o THC ele serve como anestésico e o canabidiol ele serve como... combateador. Fumador. Um é dor, que é o anestésico, e o outro ele trabalha nas conexões neurais, né, que é como se fosse um isolamento. Certo. Então o canabidiol ele te isola, ele faz o isolamento neural e o outro combate a dor. E é grande também o pessoal com fibromialgia? Eu ainda não tenho o número exato, mas assim, essa ideia desse projeto de lei nasceu de uma reunião que eu fiz em Santa Maria, que uma família tinha 7 pessoas com fibromialgia e elas não conseguiam trabalho porque a dor é muito forte. Impressionante. O que o Rodrigo Delmasso, reeleito, vai fazer a partir de janeiro? Eu sei que você não vai parar, não. Mesmo com a Câmara fechada em janeiro, só voltando em fevereiro, você não vai parar. Na realidade, assim, a gente vai continuar defendendo a família. Eu quero fazer quero fazer uma visita em alguns hospitais. Estou trabalhando num projeto que é para a construção do novo Hospital do Guará, aqui em Brasília, né, que vai atender as regiões do Guará, Núcleo Bandeirante, Candangolândia, Riacho Fundo 1, Parkway, Águas Claras e Estrutural, dando em torno de mais de 440 mil pessoas atendidas por esse hospital, que deve ter em torno de 435 leitos. Então, no mês de janeiro, eu gostaria de ter esse projeto pronto até o mês de junho, porque eu quero ir no Banco Mundial, junto com o secretário de Fazenda, para captar recursos para a construção desse hospital para atender essa comunidade. Uma região carente disso, né? O Hospital do Guará é um dos mais visitados, né? Até pelo bom serviço que ele presta, mas ele já não está dando conta mais do recado, né, mano? O Ministério da Saúde não considera ele como hospital. Porque ele se só tem 50 você for leitos. Olhar, ele não é um hospital. Ele não é um hospital, ele é um postão, vamos dizer assim. Verdade. Ele só tem 50 leitos e, assim, a ideia é construir um grande hospital ali no Guará, num terreno que a Secretaria de Saúde tem há muito tempo, de 70 mil metros quadrados. Você apostaria que o novo governo vai conseguir dar uma mexida com a cidade? Eu apostaria, ele já está fazendo movimentos dessa forma, que é para captar recursos, né? Já fez agora uma movimentação para tentar trazer 10 bilhões de reais para o Fundo Constitucional e também, agora no próximo, também já fazendo financiamentos com a Caixa Econômica e com o Banco do Brasil. Eu acredito que sim, a Câmara Legislativa vai estar à disposição disso também, para que for para melhorar a vida do brasileiro, nós vamos estar juntos.
E eu não perguntei nada, acabou o programa, né, se você vai ser o presidente da Câmara, né, Mano Velho? Vai depender dos deputados, né? Coloquei meu nome à disposição. Está à disposição? Já estou, Está trabalhando para isso? Estou conversando com todos, é importante. Tá bem, então. Sucesso. Obrigado. Não esquece da gente, não. Viu, Não, Mano nunca. Velho? Né? Meu Deus do céu. Um grande abraço, Rodrigo. Obrigado, Celso. Um abraço. Rodrigo Delmasso, né? Nosso deputado distrital, pertence à igreja Sara Nossa Terra, é pastor da Sara Nossa Terra, pastor de meninos e meninas, né? De adolescentes e jovens. De jovens, né? é. Tudo bem. Grande abraço, irmão. Grande abraço para você também.